Olá, começa agora o Agrocultura. Hoje você vai rever uma seleção de reportagens especiais exibidas no programa. Nesta edição, vamos mostrar que um café campeão produzido no Cerrado Mineiro é apreciado no Brasil e no mundo. A alta qualidade é resultado da combinação do clima, solo, relevo, altitude e da dedicação do produtor rural. É paixão mesmo, com certeza. Pesquisas impulsionam a produção brasileira de produtos biológicos para controle de pragas e doenças agrícolas. Somente o fungo para o controle de pragas no canavial já é utilizado em 1,5 milhão de hectares Brasil afora, substituindo os inseticidas químicos. E uma cidade do interior paulista virou paraíso de empreendedores que investem em inovações no agronegócio. A região ganhou o apelido de Vale do Silício Brasileiro. E como na Califórnia, nos Estados Unidos, é berço da alta tecnologia. Quando o assunto é café, ninguém produz mais que o Brasil. A safra prevista para este ano deve ficar em torno de 50 milhões de sacas, menor que a do ano passado, que atingiu recorde de produção de quase 62 milhões de sacas. O maior produtor do país é Minas Gerais, com destaque para a região do Cerrado, pela alta qualidade do grão. Cerrado Mineiro, terra de cafés especiais. A nossa região, o Cerrado Mineiro, ela tem alguns diferenciais, tanto por condições geográficas como climáticas, que propiciam no nosso café alguns atributos, tanto de aspecto, a cor, uniformidade, o aspecto físico dos grãos e também características de bebidas. Isso é trazido pela qualidade do nosso solo e pelo clima que nós temos, tanto no período de maturação dos grãos, quanto no período de colheita, pós-colheita, secagem e até o beneficiamento. Grãos especiais, com aromas e sabores únicos. Mas temos exemplos de regiões mais montanhosas, que trazem um café um pouco mais ácido, regiões onde temos a umidade trabalhando contra o produtor no processo de secagem e colheita. E aqui no Cerrado nós não temos isso. Aqui no Cerrado o clima trabalha a favor de nós, trazendo sabores mais intensos, chocolate, castanhas, por exemplo. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. Sozinho, o estado é responsável por mais da metade da safra brasileira. E um grão que se destaca aqui é o produzido no Cerrado Mineiro. 25% de todo o café produzido em Minas Gerais vem desta região. Os cafezais do Cerrado Mineiro ocupam 210 mil hectares, produzem 5 milhões de sacas de café por ano em 4.500 propriedades, como a do seu João. O pioneiro do café foi o meu pai. Deve ter sido em torno de 1960, um pouquinho antes. Eu não vou dizer que nasci embaixo do pé de café, mas com 2 meses provavelmente já estava embaixo do pé de café. Numa área de 25 hectares, ele possui 60 mil pés de café, mas as perspectivas poderiam ser melhores. Nós tivemos temperatura acima da média e as lavouras começaram a dar escaldaduras. Se deu escaldadura na folha, provavelmente deve ter afetado alguma coisa interna no grão. Os cafeicultores estão preocupados com outro problema: o preço pago pela saca de café, que gira em torno de R$ 380 e R$ 400. E esse valor não arca com os custos da produção. As contas eu acredito que não fecham. Só para quem tem uma gordurinha estocada que consegue, mas 95% dos produtores de café não fecha a conta. Vamos voltar, vamos por 2002, 2003 por aí, um saco de café era, vamos por 230, 280, mas uma tonelada de adubo não passava de 300. Hoje o café está 400 e a tonelada de adubo está passando R$2.000. Então está muito complicado hoje para se tocar a lavoura. Qual que é a explicação para esse café estar com preço tão baixo? Segundo alguns dados que a gente tem em pesquisas, nós tivemos um aumento da produção nos nossos últimos 5 anos, uma produção significativa em 2018
que ela acaba trazendo um bom estoque de café até o momento. E o que pode também ter influenciado muito, o mercado especulativo financeiro em bolsas de valores está muito baixo, com o nível mais baixo dos anos, e isso está dificultando a formação de preço para fazer novos negócios, para mandar o nosso café para outros países. Para reduzir custos, o cafeicultor apostou em alternativas, instalou painéis solares na propriedade e está utilizando o controle biológico de pragas, em vez de defensivos químicos. O maior custo meu de energia é com a irrigação, quer dizer, é um dos maiores também da propriedade. Então, eu espero que dentro de 5 anos eu consiga pagar o investimento. E com o controle biológico, os primeiros testes deram um retorno positivo? Os primeiros testes deu, sim, um retorno positivo. Safra passada nós gastamos muito com bicho mineiro. Então essa é uma tentativa de baixar o custo com o biológico, porque o químico fica muito caro. O café movimenta a economia dos 55 municípios que compõem a região do Cerrado Mineiro. O baixo preço pago pela saca é o assunto mais comentado entre os cafeicultores em Araguari, no Triângulo Mineiro, onde eles possuem uma associação. O café tem as suas idas e vindas, né? Mas hoje está passando um momento bem difícil e esse é o papel da associação, intervir junto às entidades, os órgãos públicos, estaduais, federais, para poder ver o que pode ser feito para poder estar ajudando o produtor aí nesse momento. Na busca por soluções para a melhoria da produtividade, a associação promove a maior feira de irrigação do país, que apresenta novas tecnologias aos cafeicultores. A instituição também oferece aos associados um campo experimental para o desenvolvimento de pesquisas que tragam benefícios para as lavouras e reduzam os custos dos produtores. Então, a gente já realizou pesquisa com um produto de matéria orgânica, manejo de solo, fungicida, inseticida. Isso aqui a gente tem 10 hectares direcionados especialmente para pesquisa. O Luiz é engenheiro agrônomo. Está testando alguns produtos na lavoura experimental para avaliar a eficiência deles. Todos os testes que a gente está fazendo é em cima de nutrição foliar, são os protocolos que a gente já tem no mercado. E uns outros testes que compõem os 10, a gente está agregando alguns produtos no meio para tentar agregar mais valor para o produtor e para a cultura. O foco nosso é visar o cafeicultor, né? É o sucesso do cafeicultor lá na frente, ele ter um plus de colheita, um plus de produtividade, um plus de ter uma planta um pouco mais sadia, um pouco mais enfolhada saindo da colheita. Então tudo é visando o sucesso do produtor. Outra saída encontrada para a melhoria do preço é investir em cafés especiais, cafés de qualidade. É o que vem fazendo a Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado, a Cocacer. Se o produtor não trabalhar melhorando a qualidade, assim como a produtividade, ele não vai ter um café com valor agregado. E a gente tem acompanhado comercialmente que nos últimos meses, anos, talvez, o café de qualidade ele tem conseguido superar preços e superar essas quedas do mercado. O café de baixa qualidade não, ele tem sido totalmente refém desse mercado que no final é toda uma especulação financeira. Os cafés produzidos pelos 180 cooperados e mais de 350 produtores parceiros são enviados para fora do país. Os principais mercados: Oriente Médio, Europa e Estados Unidos. A Cocacer ela é muito importante aqui nessa região, porque nós temos, assim como grandes produtores que conseguem fazer uma produção maior e consistente, e também como os produtores pequenos e de médio porte, né? Além de tudo, ela está muito bem posicionada na região logística também, as exportações que é feita através do Porto de Santos, e também na nossa região nós contamos com agregação de valor pela Cocacer, junto com seus cooperados e produtores terceiros, em função de tecnologia, melhoria para a qualidade e para aumentar a produção.
O seu João, que mostramos no início da reportagem, é cooperado da Cocacer. E ele sabe que sem a cooperativa, a situação poderia ser bem pior. A cooperativa, de uma forma geral, ela ajuda o produtor e indica para ele, sinaliza outros compradores a não ser o café convencional. Seriam os compradores de cafés especiais, que tem na cooperativa os provadores que acham os lotes especiais do café do produtor. Nós temos aí casos onde o produtor que está totalmente sem uma entidade, né? Ele está sem parceiro, sem união, ele está totalmente sofrendo a cada dia mais as condições de queda dos preços do mercado. Independente de qualquer dificuldade, eles não desistem. Estão ali, na lida, na lavoura, faça chuva ou faça sol, mostrando que a paixão pelo café não tem explicação. A paixão pela cafeicultura, ela envolve os produtores de uma forma onde eles não conseguem simplesmente deixar ela para estar mudando de atividade, e ali ele faz o seu melhor, né? E a gente também, fazendo parte da cadeia, tem um papel fundamental de buscar junto com ele a melhoria para também permanecer na atividade. Café é paixão mesmo, com certeza. O pessoal diz que é um vício, né? Mas eu acredito que seja paixão. A região do Cerrado Mineiro, que compreende 55 municípios, foi a primeira a receber o selo de denominação de origem do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que garante ao café características únicas. O reconhecimento é dado pela alta qualidade do café, resultante da combinação do clima, solo, relevo e altitude. A seguir você vai ver, pesquisas para controle de pragas e doenças agrícolas impulsiona o crescimento da produção de produtos biológicos. Voltamos já já. A produção brasileira de produtos biológicos para controle de pragas e doenças agrícolas cresceu mais de 70% no ano passado, movimentando 464 milhões de reais. Este aumento expressivo é resultado de anos de pesquisas. O Instituto Biológico de São Paulo, por exemplo, está há quase 50 anos estudando o controle biológico de praga nas lavouras. O futuro do agronegócio brasileiro nas mãos da ciência. Não é mais possível pensar em produção agrícola sem pesquisa. Ela é fundamental para a gente poder desenvolver a geração 4 da agricultura, principalmente pensando também em sustentabilidade, em agentes de controle biológico. Cada vez mais isso está sendo necessário e nós vamos realmente aprofundar muito mais com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em todos os órgãos de pesquisa do Brasil. O Instituto Biológico de São Paulo, em Campinas, é referência em pesquisas com fungos para o controle de pragas nas lavouras há muitos anos. Esse laboratório já tem 48 anos desenvolvendo pesquisas para isso. E daqui já saíram, inclusive, algumas cepas de fungos que já são utilizadas em 60 empresas no Brasil. O principal deles e o primeiro foi o desenvolvido para cana-de-açúcar. Como é que vocês chegaram a esse fungo, professor? Esses fungos estão na natureza. Então a gente coleta material com isso aí, isola e faz seleção de isolados. No caso da cana-de-açúcar foi porque o Estado precisou parar de queimar cana e surgiu a cigarrinha da raiz, que é a amarranarva fimbriolata e outras espécies. Com isso a gente teve que desenvolver um trabalho de controle biológico onde o fungo Metarrhizium anisopler foi selecionado e aplicado em vários testes até que chegássemos a uma cepa mais virulenta para a praga. E hoje já é utilizado em 1,5 milhão de hectares. Quanto tempo durou para se chegar ao fungo correto e no seu desenvolvimento para utilizar na lavoura de cana? Só foram praticamente 5 anos de pesquisa. Uma solução natural para muitos problemas enfrentados pelo homem do campo. Qual que é a diferença de custo de um fungo para um inseticida químico que hoje está no mercado?
Em média, ele custa 1/3 por hectare de uma aplicação química. Muito mais em conta. Ah, com certeza. Sai muito mais barato. A reprodução do fungo é feita no arroz, esse que temos em casa, mas a aplicação na lavoura requer atenção. Normalmente as empresas que já estão avançando em termos de formulações, elas produzem numa fermentação sólida em arroz ou misturado com algum outro grão, e a gente consegue então separar os esporos e formular, seja em pó puro, formulação em óleo vegetal ou misturado com alguma argila, para você conseguir fazer um trabalho de aplicação adequado. Somente o fungo para o controle de pragas no canavial já é utilizado em 1,5 milhão de hectares Brasil afora, substituindo os inseticidas químicos. Isso gera uma economia de R$200 milhões por ano por safra para o produtor. Hoje, a média de eficácia fica em torno de 65% a 70%. Parece baixo, porque todo mundo pensa em 100%. Mas é isso que nós temos encontrado em média dos inseticidas em geral. Então, o custo cai muito e a gente consegue, então, ter uma sustentabilidade financeira, inclusive, na produção de açúcar, de álcool, de soja, de milho, de arroz. Uma série de culturas que já são utilizadas aí, esses fungos. Hoje não dá para a gente falar em futuro de agronegócio sem associar isso a muita pesquisa. Não é possível. A gente precisa de mais e mais pesquisa, de incentivo de pesquisa e inclusive a parceria com empresas nessa linha. Porque isso até que tem acontecido, mas pode melhorar mais com uma própria melhora da economia do país, né? A seguir, uma cidade do interior paulista virou paraíso de empreendedores do agronegócio. O foco é a alta tecnologia. Nós voltamos já. O futuro tecnológico do agronegócio passa por Piracicaba, no interior paulista. Empreendedores investem em inovações na região, que passou a ser conhecida como Vale do Silício Brasileiro. São Paulo, a cidade que não para. Mas é no interior do estado que o agronegócio pulsa. Bem-vindos a Piracicaba, o polo de inovação do agro brasileiro. Se Piracicaba fosse um estado, dentro do levantamento que nós fizemos, só perderia para o estado de São Paulo. 18% pelo levantamento do censo de empresas de base tecnológica, mais startups, estão aqui situadas. Aqui nós realmente geramos o conhecimento, a pesquisa para a agricultura tropical, que não deve nada a ninguém. Todo esse movimento tecnológico aqui no Vale de Piracicaba, no interior de São Paulo, se deve basicamente ao trabalho iniciado aqui na universidade. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC. Foi ela responsável pela revolução digital no campo. A incubadora da ESALC foi um dos primeiros casos de incubadoras ligadas à universidade, isso em 1994. E ela teve uma primeira fase e em 2006 ela volta com uma nova face de empresas de base tecnológica. Naquele tempo não era o nome startup, nós chamamos de base tecnológica. E com foco muito forte na área de biotecnologia, de controle biológico de pragas. E agora, obviamente, esse movimento da agricultura digital revoluciona e continuará revolucionando aí as inovações e a sustentabilidade do agronegócio. Grandes ideias saem daqui. Dá para imaginar que um videogame e um smartphone seriam suficientes para que estudantes desenvolvessem um sistema de pulverização por meio de sensores? O projeto iniciado na universidade deu tão certo e logo virou um negócio. Estar dentro da universidade é muito importante, já que os 3 sócios, donos da empresa, eles fizeram a pós-graduação no Laboratório de Agricultura de Precisão do Departamento de Engenharia de Biosistemas da ESALC, né? Então foi ali que eles se conheceram, foi ali que eles adquiriram muitos dos conhecimentos que eles utilizam hoje e que a gente tem para desenvolver os nossos produtos e tudo que a gente trabalha.
E agora, quando a gente já é uma empresa, a gente está aqui incubado na ExalcTech. Existe uma grande importância, já que o nome da Exalc é sempre levado para onde a gente vai, seja para pessoas que vêm visitar, é muito importante, isso dá um peso muito grande para a empresa. Por isso, Piracicaba é conhecida hoje como o Vale do Silício Brasileiro, uma comparação à região da Califórnia, nos Estados Unidos, onde estão situadas as principais empresas de tecnologia do mundo. E as gigantes já marcaram território por aqui. Um exemplo é o Pulse. O Pulse é um hub de inovação, né? Eu acho que é a resposta que a Raizen deu de como se relacionar com esses atores do ecossistema de inovação, né? Então, a Raizen, como líder do agronegócio e do cana-de-açúcar, por que não liderar essa inovação no agro? Então, a gente tem aqui desde startup de pecuária, analytics, que olha todo de forma global esse mercado, né? No Brasil, existem 300 pequenas empresas oferecendo soluções aos agricultores, segundo o levantamento realizado pela SP Ventures. 25 startups estão instaladas no Pulse. Todas trabalham juntas, no mesmo ambiente, apesar de desenvolverem projetos nos mais diversos segmentos do agronegócio. A Cromai nasceu para dar uma ajuda na agricultura, fazendo diagnóstico através de imagem. A gente desenvolveu inicialmente esse dispositivo, que é uma câmera pequena, não diferente de uma câmera de um celular, um microprocessador associado a um GPS. Isso vai na barra de um trator. Conforme o trator vai andando, ele vai fazendo fotos com uma frequência que você define, mas coisas de segundos. E essa aí, vamos dizer, esse sistema é o primeiro sistema que a gente usou para fazer a captura de imagem. Isso você faz um diagnóstico muito preciso, muito detalhado. A Robatec, ela monitora os animais em confinamento usando uma tecnologia chamada Beef Trader. Hoje, né, no mercado existem várias balanças que são sensores. Essas balanças elas coletam os pesos dos animais diariamente. Então, usando uma tecnologia, a gente consegue conectar com essas balanças, acompanhando o desempenho dos animais por peso, como também o consumo, aumentando a sua lucratividade. A SpecLab é uma empresa de tecnologia que tem como proposta desenvolver soluções analíticas inteligentes. Qual que é o produto de vocês, o principal? Nosso primeiro produto é uma solução baseada para análise de solos. A gente utiliza um detector para fazer o espectro da amostra e aí, com base nesse espectro, a gente faz a quantificação dos elementos que tem naquela amostra. Uma análise de clássica pelas vias úmidas, ela leva dias para ficar pronto, utilizam reagentes químicos que a gente tem que tratar, tem que dar o descarte adequado, e isso pode ser bastante pode correr um risco ambiental. No nosso caso, nós não usamos reagentes, uma análise bastante rápida e mais econômica também ao produtor. O pessoal hoje vem no Pulse, está muito mais propositivo, trazendo startups, trazendo ideias. A gente pega esse pessoal com ideia, motivado, dá mentoria dos nossos executivos, aporta conhecimento técnico de aceleração com o nosso parceiro aqui, a NextP, a própria SP Ventures, que apoia também nessa mentoria, e entrega produto e solução. O sucesso das startups tem atraído cada vez mais investidores. O exemplo da Strider, né, que é uma startup que está com a gente desde o começo. Ela foi comprada por uma grande multinacional, que é a Syngenta. Foi uma vitória da startup, mas também da Raizen como um todo. É muito legal ver que, de fato, a gente já tem história para contar e resultados para compartilhar, né? Independente se daria para ser melhor ou não, a gente já está fazendo acontecer. E estamos querendo incorporar agora mais startups, mais soluções para a gente expandir isso. A gente teve um grande avanço aí, tanto de mecanização nos últimos anos, depois tivemos os implementos, né, de tecnologia de bio, e agora estamos partindo para essa agricultura digital que vai reduzir muito o próprio consumo de fertilizante, consumo de defensivos. Então você otimiza essa coisa toda, você aplica menos e tem muito mais eficiência. Isso você só consegue mesmo com tecnologia. Um futuro não muito longínquo, nós teremos realmente coisas incríveis acontecendo na agricultura, os nanosensores, a genética,
toda uma integração de base de dados, tudo isso funcionando para tornar o que nós chamamos de digital, né? A velocidade, a eficiência de transmissão de dados para tomar decisão e você poder cada vez mais criar um ambiente sustentável, um nosso setor cada vez mais sustentável, que o produtor rural brasileiro ele procura isso. Ele é um produtor que usa tecnologia, ele é inovador, ele é preocupado com a sustentabilidade ambiental. Precisamos dar ferramentas e isso tem que ter, obviamente, toda a contribuição da universidade e da contribuição das empresas de tecnologia. E assim, Piracicaba vai mostrando um Brasil inovador, pulsante no agronegócio, sem perder aquele jeitinho de cidade interiorana e a sua famosa tradição caipira. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.